Bem-vindas mais uma vez, bem-vindos todos. Nós estamos hoje aqui no evento do programa CCBB Educativo, Transversalidades. Eu sou Pompeia Tavares, sou coordenadora pedagógica do programa no Rio de Janeiro, no CCBB do Rio, e queria dar, em nome do programa CCBB Educativo, as boas-vindas, agradecer a presença de todos e todas, especialmente da nossa convidada, Luiza Helena Cristóvi. E, bom, hoje no Transversalidades, esse é um evento que está muito casadinho com a nossa convidada de hoje, porque é um encontro que acontecia presencialmente, mas que se tornou virtual agora com a pandemia, que aborda temas que atravessam os campos da educação e da arte, conectando as discussões e as urgências, reflexões do cotidiano, com os educadores, né? Sejam educadores das escolas, mediadores culturais, né? Em todos os âmbitos. Entre os assuntos abordados estão práticas artísticas e sociais, memória, produção de subjetividades, territórios e patrimônio. É um curso, um encontro, uma conversa voltada para professores e educadores do Brasil todo, nesse caso, né? Agora a gente está com esse ganho de poder alcançar todas as cidades, o que anteriormente acontecia pontualmente numa praça, agora pode conectar pessoas aí do Brasil todo. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Banco do Brasil e a BBDTVM, que oportunizaram esse encontro gratuito. Esse evento vai ser gravado para fins institucionais e para divulgação no nosso site. Ele vai ser disponibilizado posteriormente no YouTube, na página do Jaca, e no site ccbbeducativo.com, no nosso arquivo vivo. Todos esses encontros do Transversalidades e outros também são acompanhados de um relato que é produzido pelos nossos educadores, integrantes da nossa equipe, que fazem um relato reflexivo sobre esse encontro de hoje. Esse e outros também estão lá no nosso arquivo vivo, se vocês tiverem interesse de conferir, tá uma belezinha de registros e outros encontros também com convidados sempre muito, muito interessantes. O nosso encontro de hoje tem a previsão de durar 2 horas, né? A Luísa me contou que a ideia dela é falar um pouquinho inicialmente e logo depois abrir para o diálogo. Então, eu vou acompanhar vocês pelo chat, vou respondendo o que for possível, e aí logo a gente abre para as questões junto com ela. O microfone vai ficar desligado, mas vocês podem tranquilamente ir conversando aí pelo chat. A gente vai acompanhando e depois eu ajudo a Luísa a se atualizar pelo chat, tá bem? Hoje nós contamos também com 2 intérpretes de Libras, queria agradecer a presença deles, são eles a Rosana Lucas e o Flávio Maia, obrigada pela presença. Esses intérpretes se alternam de 30 em 30 minutos, e aí, se você tiver interesse em acompanhar a interpretação, tem que dar um PIN para fixar a tela dos intérpretes. Então, a gente vai também deixar essas orientações no chat logo mais, eu coloco lá para a gente saber qual que é o caminho de fazer esse PIN, tá? O Transversalidades, originalmente, também tem um propósito de conectar os professores às nossas ações pedagógicas, é claro, do programa, e especialmente nesse universo das atividades virtuais que estamos todos enfrentando de um jeito ou de outro, eu queria contar para vocês que a gente está realizando lindas visitas virtuais nas exposições de todos os CCBBs. Estão sendo encontros muito, muito ricos, né, de uma oportunidade de diálogo com essas mostras. Para vocês acessarem, se tiverem interesse em ver essas ofertas, convidarem seus alunos, seus amigos, familiares. Não está restrito a um grupo escolar, então, se qualquer grupo de amigos, inclusive, quiser visitar uma exposição mediado por um educador ou uma educadora, é só entrar em contato conosco no nosso site, que é ccbbeducativo.com, ou entrar em contato pelo e-mail visitasonline@ccbbeducativo.com, que eu vou colar depois no chat para vocês terem acesso só com um clique rápido. E aí hoje, então, assim, depois desses longos avisos, eu queria agradecer de novo a presença da Luísa e vou contar para vocês o que a gente vai fazer aqui hoje. Nosso encontro
está intitulado Literatura Escrita Reflexiva, Aproximação para Formação de Educadores. A atividade busca investigar como a literatura, marcada por complexidades e emoções presentes na vida humana, apresenta um discurso fértil para processos formativos de educadores, além de ser inspiradora para uma escrita reflexiva. Estamos ansiosos, né? Eu vou apresentar a Luísa, então, para vocês. Luísa Helena Cristóvão é doutora e mestre em educação pela PUC-SP e professora e pesquisadora aposentada do Programa de Pós-Graduação em Artes da Unesp. Ela lidera o grupo de pesquisa Arte e Formação de Educadores do CNPq e colabora com a Casa Tombada em diferentes projetos. É idealizadora da coleção Coordenadores Pedagógicos da Editora Loyola, colaborou com a Fundação Carlos Chagas, Instituto Paulo Freire e Rede SES de Educação, bem como com diferentes secretarias municipais de educação e com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo. Então, mais uma vez, é uma honra receber você aqui, Luísa. Queria desejar a todos um ótimo, excelente encontro. Tenho certeza que vai ser riquíssimo, que nós vamos sair daqui revigorados. Então, eu vou passar a palavra para a Luísa e desejar uma ótima prosa para nós. Muito obrigada, Pompeia. Boa noite a todos, todos, que generosamente aceitaram esse convite, se inscreveram, né, para estar conosco aqui nessa conversa, né, nessa conversa. É um grupo grande, pelo que eu fiquei sabendo, as pessoas acho que vão também chegando, né? Mas, enfim, eu conto uma história inicial e, na sequência, a gente pode conversar também com as perguntas de vocês. Não é? Então, muito obrigada pelo convite. A vocês, a equipe toda maravilhosa que carinhosamente vem me recebendo, me acolhendo e aceitando aí essa oportunidade de apresentação do trabalho que a gente desenvolve aqui em São Paulo, não só, no Brasil todo, na verdade, que a gente espalha, né? Nós que estamos em processos, em conversas com educadores, a gente acaba andando pelo país todo. Então, e eu estou nessa vidinha há 40 anos, há 40 anos, gosto dela. Minha formação inicial é filosofia, então eu tenho assim um carinho especial, né, por algumas categorias centrais dos processos formativos, que são pensamento, linguagem, né, e discursos reflexivos, né? Mas aí comecei a dar aula, me apaixonei por educação e fiz a continuidade dos meus estudos, mestrado e doutorado em educação. Trabalhei nas licenciaturas, agora estou no pós-graduação, no seminário de doutorado, no seminário de pesquisa, justamente desenvolvendo uma proposta de encontrar caminhos para uma escrita reflexiva, para uma escrita que seja convite ao conhecimento, e não uma escrita arrogante, uma escrita que afasta do conhecimento. Por conta disso, venho pesquisando, né, todas as alianças, as colaborações, que discursos favorecem, não é? Essa nossa escrita que convida, né? Que convida, como diz Manuel de Barros, uma escrita que morde, uma escrita que comove, uma escrita que chama para pensarmos juntos um mundo melhor. Então, esse é um compromisso nosso. A Pompeia disse, eu lidero um grupo que se chama Arte e Formação de Educadores, embora tenha a sua sede no Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo, nós temos educadores de todas as áreas, gestores, educação formal, educação não formal, não é? Estão conosco ali. Oriento também pesquisas
no ensino de matemática, no arte e formação de educadores no sentido mais amplo possível. Não é? Então, é desse lugar que eu conto essa história, para vocês. Não é? Então, como ponto inicial, eu quero dizer que entendimento eu faço dessa palavra ou desta prática, formação de educadores. Formação, a gente até nem gosta muito dessa palavra, porque ela sugere o pôr na forma, né? Ela sugere o padronizar, o pôr na forma. A gente nem usa. A gente usa porque ela faz referência, ela diz algo, né? Quando a gente está falando assim amplamente, né, para muita gente, para falar de um campo, ela já se constitui um campo, a formação de educadores. Um campo de pesquisa, um campo de conhecimento, prático, teórico. Mas nós entendemos, então, formação, substituímos sempre essa palavra por oportunidade de reflexão, encontros reflexivos, sobre a experiência educadora, encontros reflexivos nos quais temos a oportunidade de nos encontrar com a nossa inteligência, e com a nossa experiência. Com a nossa inteligência, assim, bem enfatizado, no sentido de achar que todos os educadores pensam a sua trajetória, têm o que dizer sobre sua trajetória e vivem de uma forma sensível e também reflexiva a sua trajetória. Não é? Então, a oportunidade de encontrarmos-nos com a nossa inteligência, ela vem como ênfase e oposição à ideia de que num processo formativo nós vamos nos encontrar com a inteligência de um mestre só, ou com a inteligência de alguém que nos traz conceitos, ou com a inteligência de um colega, ou com a Na verdade, nós entendemos que nos encontramos com todas essas inteligências num jogo de formação, num jogo de conhecimento, num jogo de conversa, reflexão e criação coletiva. Criação coletiva também. Então, esse é o nosso entendimento sobre formação. Não é o pôr na forma, mas é a oportunidade de nos vermos como criadores da nossa experiência, como capazes de refletir sobre a nossa experiência. Um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, do começo do século XX, ele dizia: todos os homens são filósofos, porque são capazes de pensar a sua experiência. Então, a gente também tem essa inspiração, a gente também tem esta abordagem, não é? E também com Paulo Freire, não é? A ideia de que ninguém educa ninguém, mas os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Essa ideia, então, de que ninguém educa ninguém, ou seja, ninguém faz a cabeça de ninguém, porque nós temos a nossa elaboração e a nossa inteligência, e a nossa criação a partir do que ouvimos, a partir do que nos encontramos, do que encontramos no mundo. Então, essas duas abordagens, elas são importantes para vocês não pensarem que a minha ideia de formação é pôr na forma. E aí, a literatura, ela é uma aliada e está associada também ao convite que nós fazemos a ela, está também associado a uma outra ideia, que é a ideia de não hierarquização dos saberes. Então, a gente não vê a literatura como um campo único e privilegiado e de um lugar top. A gente vê a literatura como potência, assim como outros discursos. Assim como os discursos conceituais, assim como o discurso da ciência, assim como o discurso de todas as artes, assim como as narrativas das culturas tradicionais dos povos originários, assim como os discursos das religiões. Então, a não hierarquização do saber é também um valor para nós quando criamos e conduzimos processos formativos, processos de reflexão
sobre a própria experiência. A não hierarquização, então, já traz aqui uma pista de que não vemos a literatura como como a única potência e campo para nos ajudar nas conversas reflexivas e na busca dessa escrita autoral, essa escrita que eu vou chamar ao longo aqui da conversa de escrita experiência, escrita encarnada porque ela é habitada por seus autores, ela é habitada por nosso corpo, por nossa experiência. Então, a literatura não é um lugar que ocupa um lugar privilegiado, né, nas nossas escolhas, mas é um lugar de potências. É um lugar onde identificamos potências, temos na nossa experiência identificado potências nas conversas com educadores. Então, eu vou destacar algumas dessas potências que a gente tem aí identificado. Uma primeira potência, ela está na ideia de que a literatura, eu estou falando literatura num sentido amplo, né? A palavra escrita, a poesia, toda a obra artística literária, né? Nesse sentido. Então, a literatura, a primeira potência que nós identificamos nela é ser palavra-experiência. O que eu quero dizer com isso? Palavra-experiência. Associados à ideia de experiência, né? Experiência, opa, tudo bem? Caí? Não? Experiência no sentido de algo que nos acontece e nos comove, nos toca, nos faz padecer o mundo, sentir o mundo em dores e alegrias, ou seja, a palavra que nos afeta. Então, nós vemos na literatura o potencial da palavra experiência, no sentido de trazer uma palavra comovida sobre o mundo. Uma palavra que é gestada, que é imaginada e traçada, como traço no papel, não é? Uma palavra corpo, uma palavra de sentir, uma palavra de fazer pensar, porque faz padecer, porque faz alegrar, porque faz conectar o ser humano que lê, né, e que escreve ao mundo. Então, assim como outros discursos das artes, é uma palavra que rompe com a anestese. Então, ela é estética, esteses, ela é esteses, porque ela rompe com a ideia de anesteses, no sentido originário, que os gregos nos legaram, né? Que é a ideia de anestesia, de indiferença. Então, uma potência que a gente identifica na literatura é poder nos aproximar do mundo, rompendo com a indiferença, rompendo com um torpor e com a negação do próprio padecimento, daquilo que nos toca, daquilo que nos comove, e a partir do que podemos aprender, conversar, analisar, reconhecer problemas, dificuldades e, num processo coletivo, muitas vezes, porque nem sempre sozinhos conseguimos identificar, não é? E valorizar o padecimento, nós podemos aprender, nós podemos nos deslocar. Então, uma outra potência que a gente encontra na literatura é ela ser uma palavra de deslocamento, de nos levar para outros lugares, de nos conduzir para territórios diferentes dos nossos, não é?
e, ao mesmo tempo, para experiências com as quais nos identificamos, nos aproximamos. Então, é uma outra potência que a gente identifica para a reflexão, né, na literatura. Então, a literatura, ela, nessa potência de deslocamento, ela descreve relações comovidas, relações emocionadas, relações intensas, não é? Relações fincadas em territórios, relações sujas de mundo, e ao mesmo tempo luminosas de mundo, que dizem o mundo, não é? Uma outra potência que nós encontramos na literatura, na palavra da literatura, é ela ser uma palavra inventiva, uma palavra de imaginar, de poder criar o real. Então, uma palavra de imagens, de imaginar e de poder criar o real e de poder também, ao mesmo tempo, que é uma palavra imaginação que se desprega, é uma palavra de retorno ao real, de compromisso com o real, que parte de um real, que fala de um real, fala de uma realidade, fala de realidades que nos tocam porque fala de seres, de corpos, fala de cheiros, fala dos nossos fígados, dos nossos pulmões, dos nossos ódios, das nossas iras, dos nossos desejos. Então, esta palavra habitada é outra potência. Palavra habitada por corpos em relação, por corpos em relação em territórios, corpos conectados. E aí, uma quinta potência, que está associada também a outras linguagens da arte, não é uma exclusividade, mas é muito forte na literatura, é a possibilidade de ampliar nosso modo de ler, dizer, registrar e criar o mundo, como Paulo Freire nos inspira. A literatura, com o seu deslocamento, com a sua palavra encarnada, com a sua palavra comovida e conectada, com a sua palavra fincada em territórios e relações, ela favorece nossa ampliação de modos de dizer pensar o mundo, dizer o mundo e criar o mundo. Ela favorece a nossa utopia, favorece imaginarmos outro mundo possível. Então, é nesse sentido das potências que a gente vê no discurso literário, né, que nós, no nosso grupo, nas nossas ações, temos, sem abandonar os demais discursos, sem abandonar os discursos conceituais, nós temos entrelaçado a literatura com conceitos. Porque quando você fala de um conceito, nós somos percebendo assim, da nossa experiência, quando a gente apresenta um conceito, segundo uma autora, um autor, não é? Você fecha a conversa em uma imagem oferecida, em uma definição oferecida, com a qual você pode concordar ou discordar, né? E isso é importante. Os discursos conceituais, eles nos favorecem uma intervenção transformadora na realidade, sem dúvida nenhuma.
são tesouros guardados, preciosos, por meio dos quais nós compreendemos o mundo, temos chaves de compreensão, sem dúvida, mas acreditamos que, aliados aos conceitos e ao estudo dos conceitos, podemos convidar a literatura para que ela preencha de imagens os conceitos com os quais nos deparamos, com os quais construímos nosso repertório de pesquisadores, formadores, educadores em geral, né? Então, temos constatado, né, que convidar a literatura, por conta de toda essa sua potência, por conta de oferecer imagens de corpos em relação, em padecimento, em alegrias e em desejo, né, ou seja, em complexidade, as várias camadas do ser humano, nós temos aí a oportunidade ampliada do nosso pensamento, a oportunidade ampliada. Aí nós temos vários exemplos, nós víamos que muitas vezes um grupo de professores, quando estudávamos um autor, trazendo um conceito importante, em qualquer área, um conceito importante, na área de arte e educação, na área de formação de educadores, em alguma área do conhecimento mais específica, nós tínhamos um silêncio que não era o silêncio reflexão, porque a palavra silêncio tem também várias camadas. Não era um silêncio reflexão, né? Um silêncio não sei o nome, vou ter cuidado, não. Era um silêncio de achar que não precisava pensar mais nada, porque o autor já tinha pensado, porque o autor já tinha descrito algo, né? Então, aí, nós convidávamos para, com perguntas, né, sobre a própria experiência, nós convidávamos a abrir, a implodir o conceito com imagens. Então, a arte nos ajuda nisso, a arte em geral, uma fotografia, um vídeo, um desenho, não é? Nos ajuda, e a literatura, sem dúvida, também oferece essa oportunidade, né? De mostrar que, diante de um conceito, ainda podemos fazer várias perguntas, ainda podemos convidar, não é, imagens da nossa experiência, né? Até para que a gente consiga, não é, uma aproximação reflexiva dos conceitos, não é? E aí nós temos estudado e insistido e buscado, é uma busca, né? É uma aposta, é uma busca que vai se construindo a cada encontro, né? A cada provocação, a cada dissertação que inclui experiências de educadores, que inclui encontros de educadores, né? De arte educadores. Então, nós estamos sempre na aposta, na busca e na pergunta, né? A aposta, na busca e na pergunta. Lembrando do José de Alencar, que disse certa vez que o ponto de interrogação ele é um anzol. Se a gente olhar com atenção, o ponto de interrogação é um anzol, ou seja, ele pode pescar o nosso pensamento. A gente lança aquele anzol, aquela pergunta, para que venha, como isca, para que venha o nosso pensamento, né? O pensamento no grupo, o pensamento que nos alimenta ali em aliança, em impacto de reflexão, né? E aí nós podemos pensar a literatura e a escrita. A escrita, né? Como é que nós temos lidado com isso e trabalhado com isso? Eu vou contar uma experiência de um curso para professores de artes que nós demos, então, a Unesp, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, em 2010, 2011, 2012, nós fizemos cursos à distância
para professores de artes da rede estadual de São Paulo. Era um universo de 7.000 professores, nós conseguimos trabalhar com 2.000, porque tivemos só 2 edições, imagine. Então, não por problema nosso, claro, porque aquela história, muda o governo, muda a política, muda, né? Vocês conhecem. Então, nós tivemos essa oportunidade, um programa chamado Redefor, Rede de Formação, então, um curso de especialização, lato sensu, que oferecemos, então, para professores de artes. Neste curso, eu trabalhei 2 disciplinas, eu propus 2 disciplinas, uma primeira que introduzia o curso, que eu trazia toda uma fundamentação teórica, fazia exercícios de reflexão com os professores, sobre por que é importante sempre começarmos um encontro de reflexão, um curso, enfim, não é? Um jogo de conhecimento a partir do repertório de quem chega. Então, essa foi uma disciplina, não é? O repertório de professores de artes, repertório cultural, repertório intelectual, de pesquisa, não é? E aí, nossa, muito obrigada. Subiu aqui um reforço positivo à minha fala. E aí, nós fizemos essa primeira disciplina era essa, algo que eu acredito muito, né? Que a gente deva começar um curso, né? Ficamos juntos 1 ano e meio, ouvindo-os sobre suas referências culturais, sobre o seu gosto, sobre seus percursos formativos, e aí tivemos registros maravilhosos, eles criaram linhas do tempo, imagine professores de artes, né? Criaram linhas do tempo maravilhosas, enfim. Mas uma segunda disciplina que eu trabalhei, é por conta de minha formação, que eu no doutorado estudei psicologia da educação, eu trabalhei com a contribuição da psicologia para o ensino de artes. E escolhi 3 categorias que são aquelas que a psicologia mais explora e que mais nos interessam enquanto professores de artes, que é a categoria emoção, criatividade e percepção. Então, escolhi essas 3 categorias para trabalhar com eles. Ao trabalhar emoção, né, fizemos toda uma pesquisa na literatura, na filosofia, na pedagogia, na psicologia, rastreamos aí, eu produzi um trabalho, enfim, né, com diferentes contribuições sobre conceito de emoção, os conceitos de emoção. Não é? E aí, o trabalho final, claro que eu não queria pedir que eles reproduzissem conceitos de emoção, porque isso já estava ali escrito, já estava percorrido, não é? Mas eu pedi que eles elaborassem um conto que trouxesse descrições de relações de carne e osso emocionadas, em comoção. E aí nós tivemos registros maravilhosos de aproximação ao conceito, mas não só. Por que foi muito rica essa produção? Porque, por ser um conto, pôde trazer a experiência deles, trazer o corpo deles. Então, é uma proposta que eu gosto. Desculpe a modéstia. Eu gosto. Eu gosto porque eu aprendi com eles, não é? A força que eles têm para dizer quando a gente vai encontrando junto um caminho de dizer. Um caminho de dizer. Seria absolutamente inútil se nós tivéssemos pedido para eles apenas apresentarem os conceitos estudados. Né? Apenas os conceitos estudados. Então, essa escrita a corpo, essa escrita habitada, essa escrita comovida. Essa que nos interessa.
E mais. Eu venho desenvolvendo uma reflexão, eu venho estudando, estou escrevendo a respeito. Os primeiros textos devem sair já esse ano, há algum tempo que eu já venho perseguindo isso, que é a escrita de si e a escrita acadêmica. E aí a literatura nos inspira o que eu chamo de escrita de si. A escrita de si é este primeiro movimento, né, que permite uma aproximação à tua experiência, uma primeira aproximação ao teu repertório, um encontro, né, um encontro difícil, porque é preciso investigar, ele não é espontâneo. A gente, ao produzirmos uma escrita de si, né, uma escrita que traz nossa trajetória de formação, que explicita nossas referências e convida aquelas autoras, aqueles autores que nós admiramos, que convida aquelas autoras, aqueles autores que nós não admiramos, que traz imagens, não é? que me expõe. E aí eu quero trazer aí uma outra ideia também, que o professor Jorge La Rosa nos inspira muito a pensar, que é a palavra experiência como palavra de expor. Diz ele, a palavra experiência não é aquela palavra de pôr, nem é a palavra de impor, e nem é a palavra de opor. Ela é a palavra de expor. Ora, se nós estamos juntos num processo de criação de pensamento, num processo de busca consciente de nos deslocarmos para vermos mais o mundo, mais fundo, mais largo e mais fundo o mundo, nós temos o compromisso da exposição das nossas elaborações, porque é este compromisso com a exposição de si, e aí a escrita de si ajuda, o narrar-se, né? Porque se eu narro, se eu me encontro com a minha experiência, se eu habito a minha palavra com a minha experiência, eu mostro ao outro, num gesto de generosidade, o que eu acredito e o que eu preciso ser deslocada. E o que eu posso contribuir para deslocar o outro. Então, a palavra experiência, como aquela palavra de exposição, que é uma palavra de risco, de arriscar-se, que é uma palavra de aventurar-se, que é uma palavra de hipótese, que é uma palavra de pergunta, que é uma palavra de angústia. Não é uma palavra de certeza, não é uma palavra de verdade que se impõe, mas de verdade que se expõe. Então, a gente entende que a escrita de si, ela permite esse exercício de encontrar-se para encontrar o outro, de encontrar-se para buscar a palavra comum. E se nós queremos pensar um pouco mais amplamente, ou seja, na ocupação da cidade, na ocupação do planeta, a busca da palavra comum, ela exige necessariamente passar por cada um. Então, a questão da democracia para mim hoje é este imbróglio, essa coisa difícil, que é atender a todos, acolher a todos, mas passando por cada um. Então, os exercícios que nós fazemos nos encontros formativos é de não permitir que ninguém perca a oportunidade de se expor.
sabendo que a exposição ela é de uma complexidade, de uma delicadeza, e exige uma delicadeza. Ela é um cristal. A exposição de cada um é um processo que é um cristal, que precisa ser visto como um cristal e cuidado como um cristal. Então, a exposição, a literatura nos ajuda. Ela nos ajuda a provocar pensamento, a deixar brechas, vazios. Alguns estudantes nossos, eles falam, diante da arte, diante da literatura, ficam brechas para o meu pensamento. E isto, para todo o resto, existe Mastercard. Para isso, não tem preço. E é por isso que as ditaduras impedem isso. Impedem a nossa oportunidade de exposição e pensamento e as nossas e os ares que saem do nosso pensamento e impedem o encontro com a nossa inteligência. Não são bestas, sabem o perigo que há nisso. Então, quando o estudante diz, puxa, eu nesse encontro, eu me encontrei com a minha potência, eu vi que eu penso, eu percebi que eu penso. E mais, eu estou percebendo que eu penso e aos poucos falo, e aos poucos escrevo, e aos poucos vamos realizando juntos isto que é da nossa natureza, sermos falantes, escritores, porque registradores é da nossa natureza, sermos registradores e, portanto, guardadores da nossa experiência e da nossa experiência coletiva e dos nossos achados que merecem ser guardados. Então, a escrita de si, ela conduz à potência de encontrarmos a própria palavra. Não é a escrita de si umbigada, aquela que eu falo de mim e faço uma propaganda. É a escrita de si comovida e instalada num território, como nós falamos sobre a experiência, sobre a literatura. É uma escrita de si que busca o outro, que busca saber de si para se expor ao outro e juntos encontrarem o comum. Logo, é uma escrita perpassada pela palavra ética. Ética no sentido de capacidade de arriscar o meu interesse próprio em função do que é um benefício para todos. Nesse sentido básico que eu estou usando ética, uso ética e me amparo nela. Então, ela é a escrita de si que o narrador guarda de sua experiência, guarda e a comunica, guarda e a disponibiliza para receber a narrativa do outro. Então, eu costumo dizer que, lembrando de novo de Paulo Freire, que se ninguém educa ninguém, se nós nos educamos em comunhão, mediatizados pelo mundo, nos jogos de conhecimento, nas aulas, nos encontros formativos, nos grupos de pesquisa, nós somos todos ouvido e narradores também. Todos ouvidos e narradores também.
Por isso eu falei que eu ia contar uma história, só isso. Eu não ia apresentar a verdade do momento, só a verdade da Luísa e dos meus coletivos, que não sou ninguém sem eles. Então, a escrita de si, e a escrita de si, agora eu vou trazer uma camada de complexidade aí. Toda escrita de si é uma pose. É uma pose. Então, nós temos que ter consciência disso. E fazermos perguntas à pose que estamos construindo. Se ela é uma pose propagandística e impositiva, ou se ela é uma pose que procura mesmo lacunas da fragilidade para expor-se, mostrar que temos um fígado, não é? Que somos todos seres que vamos ao banheiro, entende? Nesta perspectiva, nós vamos construindo uma crítica, não é? Ao saber como arrogância, ao saber que se impõe como o melhor saber da hora, ou o único saber, ou o saber branco que se impõe aos outros todos. Não é? Nós, com o encontro com a nossa potência e com a escuta generosa, ao entregar generosamente a nossa pose, questionada, perguntada, exposta nas suas feridas, né? Nós, e acolhendo a exposição do outro, nos nossos coletivos, nós vamos construindo a crítica a uma visão de academia, que é aquela de que só alguns sabem escrever, dizer o mundo, só alguns estão autorizados a dizer o mundo. Nós vamos construindo uma crítica, assim, no miúdo, não sem padecimento, porque a exposição é sempre um padecimento. E a paciência de acolher o outro é um padecimento, sempre é um esforço. Então, não é uma coisa bonitinha assim, uma coisinha linda. Também aí me lembro de Paulo Freire, quando ele dizia com o diálogo começa uma confusão, começa um conflito. Não é porque dialogamos, estamos abraçadinhos e pronto. O diálogo é opor a minha ideia à sua, confrontar, é confronto, é conflito. Não é? Então, neste exercício, que é difícil, a Valquíria Prats está aí também. Oba, oi, Valquíria! Nesse exercício, não é? Cotidiano de nos encontrarmos com a nossa inteligência, de nos depararmos com a nossa potência, de dizer o mundo, de criarmos a narrativa sobre a nossa experiência e apresentarmos corajosamente, de exercitarmos a escuta e o acolhimento da narrativa do outro, a vivência de estar junto, né? Seja em que projeto, para pensar na cidade, para pensar o planeta, para pensar o país, para pensar o nosso projeto de escola, o nosso projeto de intervenção numa instituição cultural, não é? Este exercício, este cuidado, ele é de um perigo. Ele é altamente perigoso. Porque ele ensina cotidianamente que todos nós temos em nós esta potência e ela não é delegada. E é perigosíssima porque ela nos ajuda a questionar
a ideia de que precisamos de um Salvador externo, porque não pensamos, porque não falamos, porque não escrevemos, porque não somos narradores de nós mesmos. Então, falar da escrita de si nessa perspectiva, e que a literatura nos ajuda. Eu tenho pesquisado diários, aqui nessa estante aqui atrás tem vários diários, 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 diários. Nós temos uma experiência, não é, no Brasil já grande, enfim, e no meio acadêmico, enfim, internacional, com a pesquisa autobiográfica. Então, a potência que a pesquisa autobiográfica tem nos ajudado, não é? E ali também numa aliança com a literatura, então os diários nos ajudam nesse sentido, né? E aí nos congressos a gente tem encontrado constatado, né? Esta importância de culturas e culturas que têm o hábito, né, de estimular narradores, de estimular essa escrita de si, né? Como você ganha em consciência de si, em consciência coletiva, em consciência ética. Em consciência ética. E na nossa cultura, na nossa tradição brasileira escolar, a gente tem aí uma marca histórica, né? uma nuvem que perpassou aí os séculos, né? Os 2 últimos séculos, sobretudo, quando a escolarização cresce no Brasil, passa a escolarização ajudou nisso, na ideia de que só alguns escrevem, só alguns fazem ciência, só alguns são poetas, só alguns são literatos, só alguns podem narrar-se e ao seu coletivo. Então, o nosso trabalho com esse entendimento sobre formação, que não é pôr na forma, que é a oportunidade de encontrar-se com a própria palavra, com a própria inteligência e com a inteligência dos seus parceiros para deslocamentos comuns em direção a uma ocupação ética da cidade, da universidade, do planeta, não é? Muito com também atravessados por uma ideia que nasce lá com Aristóteles, mas que Foucault traz para nós com toda a força. Não só eles, a gente cita alguns porque milhares convergem, mas não é? Então, eu sei que não só eles. E quanto mais nós estudamos as referências dos povos originários, mais a gente encontra este conceito que eu vou dizer agora, que é o cuidar de si para cuidar do outro. O cuidado de si para cuidar do outro. Então, é nessa perspectiva que a escrita de si se insere. Com a consciência de que ela é uma pose e que nós temos que nos perguntar que pose queremos mostrar. É a pose propaganda? É a pose publicitária no Instagram? É a pose das minhas perguntas? É a pose do meu padecimento? É a pose da minha dúvida? É a pose do que eu preciso do outro porque sou limitada e incompleta? E corajosa. É a pose da coragem de se expor, da coragem de conter o ímpeto de se impor. Então, essa ideia, são essas ideias que a gente tem trabalhado, a escrita de si.
Não é uma escrita qualquer, mas é uma escrita para todos. É uma escrita de todos. Para todos, de todos, para exercitarmos nossa potência. Exercitarmos nossa potência. Eu dei o exemplo do programa Rede For, né? E posso... Nós temos vários exemplos, vários exemplos de como trabalhamos isso em diferentes grupos, tal. O livro que nós estamos, do meu grupo, que nós vamos lançar esse ano, eu vou convidar vocês, viu? Vou convidar vocês para o lançamento. Ele é justamente sobre os nossos deslocamentos, sobre como o nosso, por onde andou o nosso grupo, né, em diferentes locais de encontros com educadores, diferentes locais de encontros com educadores, expondo os nossos valores, expondo e colhendo, né, enriquecendo, ampliando na conversa nossa forma de estar junto, né? Aprendendo a estar juntos, né? Em diferentes territórios, aprendendo a estar juntos em diferentes territórios. Então, o nosso último livro ele fala disso, dos deslocamentos todos que a gente percorre e com esta visão de que nenhum discurso que nós, seres humanos, criamos é superior uns aos outros, que não há uma hierarquia, mas todos. E eu costumo dizer que o educador hoje, ele é um mediador que traz, que põe na mesa para serem profanados vários conhecimentos. Essa imagem de profanar é da Hannah Arendt, quando ela diz que nós temos que pôr o conhecimento à mesa para todo mundo pôr a mão nele. Todo mundo põe a mão. Vamos sujar o conhecimento, né, com as nossas mãos. O conhecimento, ele não... Aliás, é plural, viu? Conhecimentos. E os educadores hoje têm esse desafio de convidar, né, e valorizar e mostrar o valor do conhecimento da ciência branca, do conhecimento da filosofia, do conhecimento dos povos originários, do conhecimento do cotidiano, que os nossos estudantes todos no cotidiano vão elaborando saberes, dos conhecimentos que estão disponíveis aí em tantos recursos hoje como nós temos, não é? Então, o cotidiano, a ciência, essa que é a clássica que a gente faz mediação na educação, nas nossas escolas, a arte, a religião. Então, todos eles nós inventamos, né? Nós inventamos e queremos que seja para o nosso bem, né? Nós inventamos e queremos, temos esta intenção, né? Que seja para o bem. Para que bem é esse, esta habitação ética das cidades, do planeta. Então, hoje os professores eles têm esse privilégio e esse trabalhão, não é? De voltar-se também para as pesquisas que estamos aí cada vez tendo mais aproximação dos povos africanos, dos afro-brasileiros, não é? E das nossas nações indígenas. Então, também temos no nosso grupo pesquisa que ficamos lá com os chavantes, aprendendo com eles o que é sonhar, o que é fazer música, o que é sonhar música. A gente vai para vários territórios, porque a gente entende que é urgente que a gente traga à mesa todos os discursos, os saberes, os conhecimentos para serem profanados,
ocupados e criados. Criados. Né? E aí, agora eu quero compartilhar a tela com duas poesias que a gente tem trabalhado com elas. Que a gente tem trabalhado com elas nas conversas com educadores. Vamos lá. Foi? Foi? Ótimo. Foi sim. Então, se vocês me permitem, eu vou ler esta brevíssima pérola, que se chama A Mão, da Wisława Szymborska. Vocês conhecem? É uma poeta polonesa que ganhou o Prêmio Nobel em 96. A Mão. 27 ossos, 35 músculos, cerca de 2.000 células nervosas em cada ponta dos nossos dedos. Isso é o bastante para escrever Mein Kampf ou As Aventuras do Ursinho Pooh. Que temas nós temos aí? Do que se trata? Que temática a gente já pode puxar um assunto ou faz pensar? Que camadas essa poesia à mão nos remete? Né? Que camada nos remete? E nós exploramos, só para vocês terem ideia, nós exploramos numa conversa sobre liberdade, num encontro de filosofia sobre liberdade, num encontro sobre os limites do ser humano, da ação humana, tinha a ver com liberdade também. E também nós exploramos e conversamos, e aí abordando uma outra temática, mais em psicologia, sobre fatores que nos levam para um caminho ou para outro. Fatores inconscientes, fatores emocionais, sem esquecer todo esse ser de mistério que somos, todo esse ser de subterrâneos que somos, que muitas das nossas escolhas não são assim não resultam de uma decisão racional, consciente, e que estejamos sabendo o que estamos fazendo, não é? Então, também pudemos discutir isso. Tem algum comentário no chat aí? Sim. Vou ler para você. A Juliana Ponciano falou: seja pelo papel ou pelo computador ou pela câmera, é pela mão que se dá a criação narrativa. A Valquíria Prates escreveu: que ação é agora urgente? O que eu preciso, posso, quero fazer entre meus contemporâneos? Que ótimo. E esse comentário da mão, que interessante. Sim, a mão, ela está enfatizando isso, né? A decisão, a escolha é do nosso corpo inteiro, né? Porque eu não quero localizar só na razão. É do nosso corpo inteiro, das nossas conexões todas, né? Dos mistérios que nos cercam, dos mistérios que nos cercam. E a mão é o gesto. E a mão é o gesto, né? É o gesto que faz,
que revela, né? Que conduz também, que é conduzida, que conduz. Enfim, tem um tratado sociológico, não é? Aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, 7 versos de um tratado sociológico e as conversas que a gente teceu em torno, muito ricas, cada um lendo de um jeito, falando e tal, e as disputas, o pensamento vivo das pessoas que esta síntese abriu, né? Que esta síntese abre, né? Abre. Ela não está conceituando liberdade, ela não está conceituando, ela está trazendo um problema, está trazendo 2 caminhos. Né? Podemos ir ao outro? Menor ainda, gente. Solar, já o nome, eu amo esse nome, solar. Minha mãe cozinhava exatamente, Adélia Prado, minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas, mas cantava. Bem, a história é muito densa, muito densa a história em torno dessa nossa companhia aqui, dessa parceria com a Adélia aqui. É densa porque vários grupos de arte educadores, especificamente, a gente teve a oportunidade de fazer rodas aí, de se aquecer nessa fogueira aqui, de acender essa fogueira aqui, não é? Com essa imagem, com essas 2 imagens. Né? Então, muitos educadores paravam no nome solar, né? Solar. E aí eu me lembro que uma cantora, uma arte educadora que era da música, né? De educação musical, ela fez essa relação entre o mas cantava e o solar, que é o solo na música, quem está ali no solo da música, né? Que eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso. E outra coisa é o solar. Quantas camadas tem nesse nome, né? Quantas camadas, né? A riqueza dessa língua, gente. A riqueza desta língua portuguesa. Não é por nada, mas eu gosto. Solar, que é o sol, né? Que é de sol, enfim. O solar, que é uma casa que acolhe também, né? Uma casa, enfim. Então, minha mãe cozinhava, gente, muito bem, exatamente. Ela cozinhava exatamente arroz, feijão, roxinho, molho de batatinhas. Eu estou sentindo aqui a comida boa. Mas cantava. Olha só, com este pequenino, com essa escrita, ela nos traz também um tratado da história da arte e educação nesse país. Não é? O mas. Por que o mas? Porque a pessoa que cozinhava exatamente, cantar é um mas. Que imagens são essas da nossa cultura que cantar vem depois de um mas? Depois de uma competência dessa, para fazer uma coisa boa dessa, uma mulher dessa, cantar é um mas, vem depois da adversativa. Então, nós conversamos com os arte-educadores todos, e eles vendo tudo isso, e eles parando e pensando 4 versos. Não é? 4 versos abrindo o pensamento, abrindo para uma conversa de contextos, abrindo para uma conversa. Então, a gente não está reduzindo, a gente está ampliando, né? Ampliando para pensarmos e para pesquisar. Em muitos grupos, eu tenho até aqui o número, eu falo muitos, mas são exatamente 8 grupos,
nós partimos para uma pesquisa a partir dessa conversa. Partimos para uma pesquisa, né? Que mas é esse? Cantar. Luísa, tem uns comentários aqui no Oba! chat. Oba, oba. A Juliana diz: forjar o extraordinário ante o ordinário. Solar igual fazer luzir. A Bárbara: solar como o dia a dia ou todos os dias. E a Valquíria: mas não tinha carne. Que ótimo, que ótimo. E o interessante é que o valor, né, de cada grupo que para pensar, no sentido de são diferentes e enriquece, né? Então a arte ela permite isso, né? A arte ela, porque ela não está provocando o silêncio de uma definição, que a gente fala assim, concordo, discordo e por isso, agora abrir para muitas imagens, para muitos pensamentos e também nos remeter a uma trajetória cultural, social, né? Fica bom, fica bom. Convidar a literatura, fica bom. Dá certo convidar a literatura. Para a gente seguir se divertindo. Posso stop share? A Adélia Prado chegou nele. Vai subindo aí. Eu acho que podemos partir para ver o que para algumas perguntas, ou podemos dar uma paradinha? Podemos fazer um intervalo? Podemos 5 minutinhos, então? E voltamos com as questões. Eu posso começar, porque estou cheia de coisas aqui, mas prometo que eu vou fazer só uma pergunta. Aí a gente abre, pode? Não quero perder essa oportunidade. Então, voltamos, são exatamente, voltamos 20 e 24, pode ser? 5 minutinhos, respiramos um pouquinho, tomamos uma água e voltamos. Vamos ficar todos conectados aqui e retornamos. Isso, vou tomar uma água também. Vou esperar virar um minutinho. Bom, Luísa, deixa eu começar então, para eu não perder essa oportunidade. Bom, porque primeiro agradecer essa fala generosa e encarnada, né, que inspira tantas coisas bonitas, assim. Foi realmente emocionante, pelo menos para mim. Fiquei muito feliz de ser ativada também com tantas boas ideias, né? Eu, como coordenadora, como eu trabalho com a coordenação pedagógica, né? Você me ouve bem? De um programa Perfeito. educativo, ou seja, estamos com equipes de educadores o tempo todo, né? Eu tenho me interessado muito nos últimos anos pelos relatórios dos educadores, relatório de visita. Esse nome já não é muito generoso, mas que é como o relato mesmo, né, de uma visita, o que acontece depois de uma visita. Diferente do universo escolar, nos museus e centros culturais, a gente tem experiências muito pontuais com grupos, né? E a gente não consegue alcançar a potência desse acontecimento junto com os alunos, geralmente, porque são encontros muito efêmeros e rápidos, mas o educador se afeta, né? Alguma coisa naquela experiência modifica como o educador trabalha, como ele pensa, né? As coisas que ele, como esses deslocamentos aconteceram no seu próprio eu, né? E para mim foi muito bonito poder pensar, junto dessa minha experiência, lendo muitos relatórios de educadores, como um relato dessa experiência de si, né? Porque ele é o único que testemunhou esse acontecimento, né? As outras partes se foram. E
E lendo, né, essa rotina de escrita dos educadores, é muito emocionante como, de fato, a gente vê coisas acontecendo junto com esse educador, né? Descobertas, invenções, né? Processos, essa ampliação de modo de ler as obras, ou o espaço, ou os jovens, ou os grupos que se encontram ali, né? E enfim, eu acho que é mais um comentário, né, dessa possibilidade de uma escrita que avança, não só tipo, aconteceu isso, o aluno falou aquilo, ou eu passei por esse lugar, né, não como um mapeamento desse trajeto que ele realizou, mas um mapeamento das afetações, né, um mapeamento de como esse sujeito foi impactado por aquelas presenças, né, e como que ele coloca também o seu corpo presente junto com aquele grupo. Então, eu queria agradecer, porque foi realmente, né, essa generosidade que você trouxe nas suas palavras me deu uma nova perspectiva possível para essa leitura, assim, desses relatos, e também como educadora escrevendo, né, nesse sentido de uma exposição que é sempre desconfortável mesmo, né? A gente se coloca em risco no encontro com o outro, mesmo numa fala como educadora, em qualquer que seja o encontro com intenções educativas, mas também a gente sofre muito, né, com esse risco íntimo, né, de como o educador se vê, de como ele entende que é capaz de algo de um jeito ou de outro, né. Então, essa escrita como uma possibilidade de descoberta da sua potência máxima, ou de um caminho de potência, é realmente maravilhoso. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre a sua experiência com esses educadores, né, nessa escrita de relatos e essa possibilidade de uma evolução, né, assim, de como que a gente também pode, a partir da leitura dos nossos próprios relatos, encontrar a nossa potência, né, e descobrir ali, mesmo que seja depois, comparando um a outro ou relendo esses documentos, o que que a gente pode descobrir do nosso próprio processo de escrever a nós mesmos, né? Dessa escrita de si. Obrigada mais uma vez, foi muito bonita essa fala. Não, bonita foi a sua agora. Que ótimo! Nossa, nossa, me levou para o... É isso mesmo, você já fala de um cuidado, né? Você já fala de uma preocupação, você já fala... Então, eu vou só trazer um pouquinho de história para você ver que bom te ouvir, que bom te ouvir, que mudou muito, tudo mudou muito. Andamos para frente. Que gostoso, obrigada. Nos anos 80, no pós-ditadura militar, nós, educadores, vivemos assim uma euforia, mais especificamente de 82, 1982, gente, desculpa, mas tenho idade, tenho caminhada. De 82 para cá, nós vivemos uma euforia, então, e aí uma luta no país para acontecerem encontros formativos. Encontros, porque não tínhamos encontros, era proibido. Então, uma euforia, uma busca, como faz, como não faz. E uma discussão que eu me lembro, eu estava começando minha carreira, eu me lembro que uma discussão muito forte era assim, como é que faz? Diferentes projetos, formal, não formal, como é que faz? A gente precisa como os coordenadores. Minha tese de doutoramento foi sobre coordenação pedagógica. Pois é, porque já estava com essa questão. O que a gente faz para que os educadores contem exatamente o que eles fazem? Entende? O que a gente faz? Aí veio a história, a tecnologia, vamos gravar as aulas. Nossa, aquilo já começou a me fazer mal. Já comecei a achar. Mas eu era muito fracote ainda, mas eu já não gostava da ideia de, enfim. E aí comecei a procurar referências e estudar a questão das narrativas. Olha, lá no passadão, da força da narrativa, da força do narrar-se. Então, eu me lembro que aí eu ocupei algumas funções de coordenadora pedagógica, por isso que eu fui fazer autocrítica, de coordenadora pedagógica, e aí
Era uma polêmica, porque eu dizia nos grupos que eu participava, que eu dizia, não me interessa o que acontece lá. Não me interessa. Ah, como não? Como você vai fazer a intervenção? Eu não vou fazer intervenção. Não quero fazer intervenção. Não me interessa. Me interessa que a pessoa se leia, que a pessoa encontre uma forma de registrar, que a pessoa cresça nessa possibilidade. E aí tive a sorte de trabalhar num projeto, enfim, vou citar nomes, na prefeitura de Diadema, a época que valorizava, investia muito em educação, e aí os professores tinham 7 horas de educação, pagas de reflexão coletiva semanais, 7 horas. Então, eles podiam pensar, podiam se buscar, podiam trazer, e aí, mesmo que tivesse, eu dizia, mesmo que a gente tenha uma câmera instalada que vai trazer a verdade da coisa, eu ainda quero a narrativa, eu ainda quero o relatório, porque esse exercício de pensar-se, de buscar a palavra, né, é que é o deslocamento, é que provoca o deslocamento. Então, acho que a gente cresceu muito, ainda bem, a gente não está mais preocupado com, né, em muitos sentidos, nossa visão de ciência também é outra, né, não é, então a gente sabe que somos todos narradores mesmo, a gente traz, e a experiência ela é sempre maior que a narrativa, escapa, a narrativa ela escolhe, seleciona, recorta. Eu até estou revendo isso agora, mas é um estudo muito recente, porque muitas narrativas, assim, com a força da literatura, a gente vê que muitas narrativas extrapolam a experiência, enriquecem a experiência. Então, eu estou revendo um pouco isso. Mas trabalhar com a ideia de que houve uma escolha na escrita de si, na escrita sobre a experiência, houve uma escolha, e isso é que é fundamental para a consciência política, para o educador, para ele ver assim, ver o outro, enfim. Enfim, a conversa poderia ir longe, mas parabéns. Muito bem, muito obrigada, querida. A gente pode abrir para os convidados que queiram. Vamos ver. Olha, enquanto alguém levanta a mão, tem um comentário. É possível criarmos um grupo para futuras trocas? Estou gostando muito da conversa. Algo no Face? Não sei, só jogando aqui a ideia. Ah, olha, nossa, é uma semente tanto. Nínive que falou isso. Nossa, é um presente, é um presente. Realmente, sair à vontade de um grupo a partir de uma conversa tão breve assim como a nossa. Então, eu vou aproveitar, olha, Juliana e Nínive, eu vou aproveitar, tem uma provocação da Valquíria, tem uma provocação dela, o que é urgente, o que fazer agora, não tem alguma coisa assim? Acho que tem lá, eu achei lá ela. O que é urgente e tal. Eu tinha até anotado aqui, urgente, além da gente usar máscara, álcool gel e distanciamento, e lutar para exigir a solução de tudo que estamos vivendo, né? É urgente, viu, Valquíria, que a gente se encontre, que a gente potencialize nossas relações de troca, que a gente amplie, né? Amplie nossas condições. E aí já veio a Nínive falando de um grupo, então isso é muito importante, que a gente se encontre, porque a gente pode se encontrar virtualmente, a gente pode participar, a gente pode. Eu, agora na pandemia, além do meu grupo, eu fui convidada para estar em mais 2 grupos, eu estou achando legal, a gente, claro, administra o tempo, o nosso cronos, né, nossa agenda,
mas poder estar em outros grupos de pesquisa, no caso, é urgente, é urgente, é urgente. Luiz, a gente tem uma pergunta da Janine Magalhães. Posso ler? Opa! Aqui no chat. Ela diz: a Grada Quilombo fala bastante sobre ser autorreferência, sobre sua vivência pessoal, ser pesquisa. Penso muito em como é possível transformar uma escrita acadêmica como também uma escrita de si. Por mais que o que a gente escreva em pesquisa seja algo que nos permeia, é muito mais fácil nos agarrarmos nos conceitos, num discurso que já está pronto e fechado e que concordamos. Será que você poderia falar sobre as escritas? Oh, desculpa. Será que você poderia falar sobre as experiências de escrita acadêmica de pessoas que já passaram por esses encontros? Isso é uma questão maravilhosa também, porque a academia geralmente nos impõe um sofrimento, né, dessa escrita. Muito bom, Janine. Muito bom, Janine, perfeito. E é bom também porque, assim como a Pompeia trouxe aí um tema que é da minha vida, tal, você está trazendo um tema que é da minha vida também. Por que que eu continuo no seminário de pesquisa do doutorado? Porque eu estou com o nosso grupo, com o meu coletivo, na verdade, com 2 ou 3 coletivos que eu tenho de estudos e pesquisa, nós estamos investigando esta escrita acadêmica que a gente está chamando de uma escrita convite ao conhecimento. Então, a gente também, além da pesquisa nos meus trabalhos de orientação, de doutorado e de mestrado, além de pesquisarmos uma temática, um tema, um assunto ali da experiência de educadores, a gente insiste em pensar a linguagem, de pensar a escrita mesmo, não é? Como inspiradas em Manuel de Barros, como uma escrita de chão, uma escrita que rasteja, uma escrita que possa convidar ao conhecimento e não afastar do conhecimento. E aí eu tenho trabalhado, então a Pompeia falou, eu trabalho também, dou aula também numa instituição cultural que se chama a Casa Tombada, que tem cursos de pós-graduação lato sensu, de artes em geral, de educação e de artes, e eu trabalho o seminário. Eu peguei essa reta, sabe? Eu peguei essa reta da escrita acadêmica, de construção, e tenho tido a felicidade de encontrar parceiros. Não estou sozinha, porque muitos falam assim, mas aí a gente vai para a banca, e aí como a banca não aprova, e não sei o quê, mas não, nós estamos construindo um grupo em universidades, inclusive este ano vamos organizar um encontro sobre isso, um grande encontro sobre a escrita acadêmica que queremos e precisamos, que é a escrita experiência, a escrita ética, a escrita para todos. Então, nós estamos nessa busca, nessa construção. E aí, no contato com todos os grupos, já são 10 anos que eu venho nessa busca, então, muitos grupos, né, nos cursos, não é? Que trazem esse padecimento que você citou, né? Esse padecimento, esse conflito entre seguir as normas de um padrão que bloqueia a escrita, de um padrão que silencia. Não é? Então, nós temos trabalhado com esta ideia da escrita de si. Eu, particularmente, estou pesquisando a escrita de si e o texto acadêmico, trabalhando muito essa ideia que eu disse a vocês, que não é a escrita publicitária de si, mas esta é a escrita no risco, é a escrita ética de si, com o outro, para o outro. E tenho trabalhado, tenho já alguns textos a respeito, e tenho também pesquisado a aliança com a linguagem da arte, né? Com a linguagem das artes todas. Né? Como é que nós podemos, sem a rigidez de criar fronteiras,
não é? Tornar a nossa narrativa, tornar a nossa dissertação, tornar a nossa tese, não é? Um texto híbrido, um texto que traga aí referências de toda a ordem, né? Referências de toda a ordem. Né? Por exemplo, eu assisti uma palestra no CCBB e esta palestra ela me inspirou tal e me fez pensar tal coisa com tal pessoa. Cito, é uma referência. É uma referência. Eu ouvi numa palestra. Então, a gente eu, em conversa com a minha vizinha, não é? Ela me ajudou a pensar tal coisa, o nome dela é tal, entende? Então, isso é referência. Referência não é só celebridade, entende? Não é só celebridade, não é? Referência é referência. Referência é todos esses seres generosos que nos ensinam algo. Todos, eles estão em todos os lugares, não é? Todos os lugares. Eu, inclusive, tenho citado a televisão. Quando eu vejo um documentário, quando eu vejo uma notícia, quando eu vejo uma fala que me fez pensar, não é? Você traz a referência, né? Traz a referência. Então, romper com essa ideia da celebridade, do discurso autorizado, né? O meu discurso, porque é minha potência, vão chamar minha dissertação de... O que a Juliana está falando, dizendo? Eu não consegui ler o resto. Vão chamar minha dissertação de... De autoficção. Ah, Ela disse, então, mas é o boa, meu vamos falar. sonho. Gostei. Você sabe que na minha tese de doutorado, que eu defendi em 2001, faz muito tempo, eu... Ela já é uma moça de 20 anos, a minha tese é uma moça de 20 anos. Eu usei um capítulo baseado em histórias reais. Justamente o capítulo que eu trazia a informação, a fala dos coordenadores. Eu pensei, baseado em histórias reais, porque eu recriei, eu trouxe as falas, mas as que eu ouvi, o que eu ouvi. Então, eu tive que ser honesta e dizer que era baseada em histórias reais. Então, já começou por aí. E outra coisa, também a fronteira entre ficção e narrativa sobre o real são fabulações. Nós fabulamos. Desculpa, hein? Desculpa. Nós fabulamos. Nós fabulamos. Nós fabulamos. Porque a composição é nossa. Composição. Eu escolho as imagens, eu escolho as palavras. Né? Então, é perigoso a gente até falar isso hoje, porque tem esse povo que faz a negação da ciência. Olha onde que nós nos metemos. Nós estávamos avançando para essa ideia da fabulação, para essa ideia da ciência como fabulação, como criação também, da ciência como da criatividade que é nascer, não é? Parar com que achavam que é um pecado dizer que há uma criação na ciência, não, a gente já estava avançando, crescendo nisso, e aí vem esse povo que nega a ciência e a gente precisa tirar um pouquinho o pé do acelerador e tomar certos cuidados. Então, esse é um exercício que também eu estou fazendo atualmente, que é de pensarmos a imaginação e a criação da nossa composição, a nossa fabulação, a nossa ficção, ela ter o cuidado, no caso da escrita acadêmica, o cuidado de fazer pensar o real, remeter
a uma ampliação de compreensão sobre o real. Né? Não negar o real. Não é? Eu posso dar um exemplo de uma fabulação que eu cometi na minha tese? Por favor. Aconteceu o seguinte. Eu queria descrever, porque, olha, a descrição, ela convida para a gente ir aos espaços, aos territórios, né? A descrição de um lugar, ela te chama para você, puxa, uma obra literária que com uma descrição boa, você sente o cheiro da coisa, né? Você está lá. Então, eu queria isso, eu queria trazer isso quando eu estava descrevendo algumas escolas que eu estive para conversar com coordenadores pedagógicos. Então, eu queria trazer aquele clima, descrever. E aí, num dado momento, eu já no momento de escrita, né, sozinha, eu descrevi, porque eu vi ambientes de todos os jeitos e tal. Aí eu descrevi uma garrafa térmica, cor de laranja, que a gente chegava e tinha lá um café muito doce dentro dele. Não sei se isso já passou na vida de vocês. E aí eu fabulei isso, porque eu não encontrei exatamente uma garrafa laranja, encontrei de todas as cores. Mas A eu garrafa que trouxe, pinga, né? que escorre. Aí a banca comentou o seguinte, a banca disse, Luísa, você me levou, eu vi a garrafa, eu vi a... Então, esta fabulação que leva, que remete, né? Fala dos professores, que remete a uma experiência. E com isso cria um clima, não é? Que o leitor é convidado, é abraçado, o leitor ele se sente ali para pensar com você. Né? Você não está falando de um universo sem imagens que tenha referências para o leitor. Né? Então, eu acho que a fabulação está aí. Né? Está aí. Está aí. E eu vou trazer uma outra historinha também de Paulo Freire. Tem um texto do Paulo Freire que eu gosto muito, que ele fala assim. Ele fala assim, o processo de formação, enfim, um bom processo de formação, o professor, ele é bom, é aquele que integra a crítica reflexiva com a sua afetividade, e até aí, essa integração entre crítica, entre razão e emoção, legal, eu não dava bola para essa frase. Eu não traria essa frase, não carrego ela comigo por isso. Eu carrego pelo terceiro ponto que ele fala. Ele fala, o professor integra a sua razão, emoção e adivinhação. Adivinhação! Olha que coisa maluca. Eu adoro isso, é colocar numa região de adivinhado, de mistério, que é isso. Quando nossos estudantes falam, mas Luísa, como que você adivinhou que era isso que eu precisava ler? Não sei, eu não sei como eu adivinhei, não tem fórmula, não está num livro, no manual do Comênios de Pedagogia, não está em nenhum manual. Quando você adivinha pelo olhar, pelo gesto, sei lá, pela presença, pela companhia ali, pela conexão espiritual que você tem, não é? Você acerta. Porque a gente erra tanto, tanto, que aí às vezes a gente acerta, é uma adivinhação. Né? Então eu gosto que Paulo Freire traz para esse lugar de mistério também, os encontros, né? O mistério da adivinhação. Você adivinha. Não tem regra para adivinhar. Não é? Eu tenho uma hipótese para adivinhar. Só uma hipótese, hein, gente? Pelo amor de Deus. É uma pista, um indício, que é a presença. Estar colado, estar ali,
estar ali sentindo a pessoa, você começa a adivinhar a pessoa, né? E mesmo assim você vai levar na cabeça, que ela vai te surpreender, porque ninguém é robô, nem zumbi, nem cofre vazio a ser preenchido, ainda bem. Para o bem e para o mal, a gente não faz a cabeça de ninguém, para o bem e para o mal. Então, a adivinhação, a ficção, a fabulação, são o mistério, são palavras que muitos pedagogos não gostam. Muitos já brigaram comigo, achando que tem uma lógica instrumental, que tem um saber fazer como, que tem um... Discordo, brigamos. Então, esse ímpeto também de alguns de fazer a cabeça, né, cai do cavalo, cai do cavalo. Eu digo, felizmente, tem sempre aqueles estudantes que não aprendem nada do jeito que você quer. Nada, nada. Tem sempre aquele que dá um sinal do que a vida é, não aprendendo nada, 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 nada. E aí eu estava lendo também aqui a respeito disso, eu estava lendo o chat no intervalo, e agradeço, só palavras generosas, tal, de acolhimento da minha palavra. Então, sobre isso eu queria dizer o seguinte, a minha palavra, ela não tem nenhum poder em si, nenhum. Eu não tenho nenhum poder de comunicação. Todo o aprendizado, todo o sentido é uma concessão. Vocês fizeram uma concessão de acolher a minha palavra. Conectou com alguma história, experiência, alguma emoção, algum sentido, alguma história guardada e fez sentido. Mas em si, a minha palavra, ela não tem nenhuma força. Então, eu agradeço a acolhida e a concessão que vocês fizeram. Nós que agradecemos. Especialmente no momento... Mais alguém? A gente está a 6 minutos de fechar a nossa Dá tempo de transmissão. mais uma. Ótimo. Serei breve. Alguém gostaria? A Juliana está dizendo que discorda de você porque as suas palavras têm força, pois tem a tua presença. Ah, Juliana, você é danada. Isso é verdade, eu estou aqui. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Eu tô aqui. Gente, alguém gostaria de abrir o microfone e fazer alguma pergunta? Valquíria está dizendo, tem o sopro da tua vontade de criar mundos. Que bonito. Ah, tenho essa pretensão. Tenho. Agora, a pretensão que eu tenho mesmo é que as pessoas amem a língua portuguesa, amem esse país, amem o conhecimento, os conhecimentos. Essa é uma pretensão que eu tenho. Eu sei que é grande, mas eu tenho. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu posso comentar um pouquinho sobre o Matheus. O Matheus está dizendo. Está roubando nossos corações, Luísa. Você ia comentar? Ambiciosa. Ambiciosa, eu sou muito ambiciosa, muito ambiciosa, muito ambiciosa. Com Ó, a vocês, Daniela está pretendo dominar o mundo.
Fala, querido. Daniele está dizendo, essas relações com a palavra me fazem pensar nas relações de tempo espiralar, como o tempo linear não coubesse na percepção da palavra habitada. Nossa, que forte, lindo. Sim, 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 sim. E isso da presença tem uma condição para a presença, que é a curiosidade e a fé na palavra do outro. Fé é uma palavra também, que assim como ficção, fabulação e adivinhação e mistério, a gente tem que trazer para a nossa conversa. Fé. Fé é expurgada da academia. Fé tem várias camadas. E o Borges, num conto maravilhoso que se chama Rosa de Paracelso, ele faz a diferença entre ter fé e ser crédulo. Ele não quer o discípulo crédulo, ele quer um discípulo de fé. Eu recomendo para quem não conhece a Rosa de Paracelso, do Borges. Jorge Luiz Borges está na internet. É maravilhoso, é maravilhoso. A gente trabalha muito com esse conto também dele. E então, a presença curiosa, a efetiva curiosidade, eu tenho curiosidade para acolher, a condição para eu acolher a palavra do outro é ter fé de que o outro pensa, convicção de que o outro pensa e vai me dizer algo importante. Eu lembro que um colega falava assim, a Luísa, ela colhe todas as abobrinhas que os alunos falam. Eu falo, gente, abobrinha é uma coisa maravilhosa, quem não vai gostar de receber, né? Abobrinha é incrível. Entende? Eu queria matar a abobrinha que o aluno fala, entende? Vocês sabem o que ele queria dizer. Então, não é abobrinha nesse sentido que ele queria, mas é São os pensamento, cristais, né? é a Que coragem você para trouxe. Uhum. É. Então, esta fé e a curiosidade pela palavra alheia. Muito bonito. Estou muito feliz. Ó, deixa eu ver, nosso tempo. Último comentário. Minha filha de 11 anos estava assistindo comigo. Vi os olhos dela que essa conversa valeu por uns 2 anos de aula. Uau! Disse que irá falar sobre solar amanhã na aula. Uau! Alcançamos. Que bonito, Andressa, obrigada. Muito inspiradora essa fala. Que lindo, que lindo, que lindo. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Saúde, 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 saúde. E que a gente possa, em luta, em comunhão, em luta, encontrar o caminho para sair dessa. Buscar a palavra comum, né? Achei isso tão bonito. Buscar a palavra comum. Luísa, queria agradecer imensamente pelas palavras encarnadas, pela presença, pela generosidade, especialmente, com todas as coisas que você nos trouxe hoje. Queria agradecer também a presença de todos e todas. É bom ver as carinhas sorridentes aí vendo a Luísa. Obrigada pelos comentários. Agradecer aos intérpretes, Flávio, que está aí conosco, e a Rosane. E obrigada mais uma vez, Luísa. Foi emocionante, inspirador também. Tenho certeza que para todos os educadores que estão aqui presentes, muita coisa vai reverberar, assim como a filhinha da. Como ela chama mesmo? Perdi aqui.
a criança de 11 anos que nos acompanhou também. Esqueci o nome dela. Muito bem. Quer falar mais alguma coisinha? Gratidão, coragem para nós. Coragem, Coragem. isso mesmo. Coragem é o coração fortalecido. E o risco. Muito bem. Que venham nossas palavras, né?